Olá, essa é mais uma edição do Dicas Brilhantes. E hoje nós vamos bater um papo com a Sara Lira e a Natália Paz para falar um pouquinho sobre como manter a disciplina nessa pandemia. Seja bem-vinda, meninas. Obrigada pelo convite. Eu agradeço muito pelo convite, Yara. É um privilégio estar aqui com você. Falar sobre disciplina não é fácil, viu, gente? Porque, assim, a gente está tentando manter a disciplina, essa é a verdade. Nós estamos buscando estar ali totalmente capazes de conseguir manter ali a disciplina no dia a dia. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, né? Vocês já sabem, uma de 5 anos e um de 8 meses. E pela manhã ali é um momento que eu tiro ali por período. Às vezes eu falo assim com as meninas que me seguem ali no Instagram, Experiência que Edifica, compartilho algumas experiências com vocês, sobre a questão por período, que eu consigo desenvolver melhor e ter a disciplina no dia a dia. Período da manhã, período da tarde, período da noite. Eu não coloco assim horas, porque às vezes eu acabo ficando muito presa, sabe? Na questão de horário, e não consigo desenvolver o que eu preciso desenvolver. Então, assim, por período, eu acho que eu consigo render mais no dia a dia, né, na parte da manhã, porque aí eu, quando chega no final da manhã, eu falo assim, poxa vida, consegui desenvolver 3 coisas aqui. Já é muito pra mim. Pra Você quem faz tem, aquela listinha, né? que tem menino ainda, então você imagina. Então, assim, por período ali, eu falo assim, consegui fazer minha devocional, consegui desenvolver a casa, consegui já adiantar o almoço, aí Ok. já fluindo, assim. Para mim foi um desafio, porque a gente já está aí há um ano nessa loucura, né? E foi um momento de reinvenção para todo mundo, de adaptação para todo mundo. E eu lembro que há um ano atrás, quando realmente, olha, estamos em pandemia, vamos para home office. E eu sou casada, eu cuido da minha casa, eu e meu marido a gente consegue dividir bem, mas aí eu tive que, dentro de casa, eu tive que trabalhar, colocar as demandas do trabalho, as demandas da casa. E, enfim, foi uma loucura. Eu lembro que a primeira atitude que eu tomei foi, eu tenho uma escrivaninha, meu escritório, e aí ele servia meio que de estoque para tudo que não tinha lugar na sala. Eu colocava lá. Primeira coisa que eu fiz... da bagunça. É meio que, a areazinha da bagunça, ainda Bagunça. mais que ficava no cantinho assim, ficava mais discreto das visitas. Primeira coisa que eu fiz foi, beleza, agora eu preciso ter um espaço adequado para trabalhar. Tirei tudo dessa escrivaninha, limpei, fiz aquela faxina, organizei, deixei o notebook, as canetas, bloquinhos, enfim. Ali me ajudou já. Mas eu não vou mentir para você não, Yara, tem sido um ano difícil de manter a disciplina, não apenas nessa questão assim, do home office, que embora a gente já tenha voltado, mas questão de atividade física, eu dei uma relaxada, alimentação, a minha ansiedade meio que deu uma florada, embora eu já estivesse um pouco controlada, deu uma florada e eu acabei descontando isso um pouco em doce, que é a minha maior dificuldade. Não é só a sua, não. Então, é complicado, mas eu acho que manter a disciplina na pandemia exige um esforço redobrado. Igual a Sara falou, sobre a questão de manter o ambiente para começar ali um trabalho como home office. Ela limpou ali o ambiente, né? Então, assim, uma dica para você aí que está buscando dentro de casa estudar, a ter essa disciplina de trabalhar mesmo como home office, limpe o ambiente, procure uma luz boa, sabe? Coloque ali, prepara tudo bonitinho, com caderno, notebook, um bloquinho. Tire o tempo ali, um espaço, reserve um espaço para você no seu quarto, na sala, ou até mesmo na cozinha. O importante é você ter um lugar onde você vai idealizar que aquilo ali é o momento de trabalho, é onde você vai estudar. E isso ajuda muito, e a produção também, né, de conteúdo, ideias, várias características vão surgindo ali conforme você prepara o ambiente para você, né, Natália? Com certeza. No meu caso, a minha maior dificuldade que tem sido até então é o contato. Porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, de estarem ali presente. Aí, de repente, vem uma pandemia e eu me vejo dentro da minha casa, sem ter contato com as pessoas, sem conversar. E assim, por incrível que pareça, mesmo eu sendo publicitária, eu não era muito ligada no digital. Que pra mim, assim, tem sido até então um desafio. A questão de fazer reunião online. E acabou assim que até hoje, um ano depois, eu ainda estou me adaptando a essa questão do online, de não ver. Eu gosto de falar com a pessoa assim, vamos sentar na padaria, tomar um café e conversar com a pessoa. Isso, pra mim, foi o mais difícil.
no primeiro momento. Aí a gente vinha, voltava, fechava, abria, aí a gente não podia ver as pessoas, não podia fazer festa, não podia fazer aquilo. Isso mexeu muito comigo, pelo fato assim, de estar totalmente isolada, igual eu moro com meu noivo e ficou eu e ele em um apartamento meses praticamente. E o emocional pega muito, né? Sim. E aí é o que a Sara falou, né? Aí a atividade física. Atividade física. No começo, assim, eu tinha até medo mesmo de sair na rua para fazer uma caminhada, porque era um vírus que a gente não tinha informação, não sabia, que ninguém tinha o que seria. Então eu tinha aquele medo, assim, de sair, então eu ficava em casa. Aí como que você faz atividade física? Aí você tá lá, você pega um biscoitinho recheado e quando você vê sua alimentação. Então, no meu caso, a minha maior dificuldade, que foi, no entanto, é esse contato. Esse contato. O bom que o digital ajudou. Ajuda muito, verdade, né? Não? Que foi o que manteve, assim, pra gente conversar com as pessoas, para saber como que era. Então, uma dica, assim, infelizmente, né, até a gente terminar essa pandemia, é manter o contato mesmo online. Não tem uma outra opção até então para a gente. E eu tenho aí 2 dicas para você que gosta de fazer atividade física, mas nesse período de pandemia tá difícil, né, para estar fazendo academias, para evitar aglomeração e cuidar da sua saúde. Então, assim, 2 pessoas aí que eu sigo, que eu gosto muito, é que a Carol Borba, você já ouviu falar dela? Já ouvi falar. Já. Ela tem vários programas ali bacanas para exercitar em casa. Então, assim, você pode colocar no YouTube, no canal dela, fazer os exercícios em casa. São super fáceis e, assim, não, são coisas assim que dá para você fazer sem nenhum material. No chão, do tapete da sala mesmo, né? E tem também a Bela Falcone. Sim. Sabe? A Bela Falcone também, ela também tem várias ali atividades físicas. Eu sigo ela no Instagram, que ajuda também. É claro que, gente, vou ser bem sincera com vocês, né? Todo dia que eu fico assistindo esses vídeos. A produtividade da gente, ela altera muito, né? Altera, não toda vez. Então, assim, é muito importante você ter pessoas que vão motivar você a fazer atividade física, sabe? Nessa pandemia. Pessoas que vão ligar pra você, grupo WhatsApp, vão falar, vamos lá, vamos ligar agora. Eu acho que isso dá uma impulsão dentro da gente. Fala assim, não, agora eu vou tirar uns 10 minutinhos aqui pra fazer. Né? 20 polichinelos aqui. Vamos lá, 1, 2. E aí você começa. Um dia fez, no outro não fez? Tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que também entender. A semana que a gente não conseguir ser produtiva, não vamos nos matar de cobrança. Né? Exatamente. Eu lembro que no início da pandemia, todo mundo estava fazendo várias inscrições em cursos online e falou que ia ler os livros que há anos não conseguia. E aí, naquele momento, tinha pessoas que estavam frustradas por não conseguirem fazer aquele monte de atividades que eles se propuseram. Né? Então, eu acredito que a pandemia também veio muito com essa questão. Eu acho que as pessoas tiraram um tempo de reflexão do que estava deixando de fazer e achou que na pandemia ia conseguir fazer isso tudo. Isso, ia conseguir produzir tanta eficiência, né? Só que, na verdade, quando a gente está sozinho, é onde a gente se pega muito, sabe? Naquilo que a gente fala e não faz. Né? Eu sigo uma psicóloga, ela chama Érica Machado, e ela fala muito assim... porque hoje existe muita mensagem assim de a gente tem que conseguir, você tem que ser produtivo, você tem que... Só que, gente, nem todo dia a gente está assim. Nem todo dia a gente está nessa coisa de conseguir fazer tudo que tem que ser feito. E ela é muito realista nisso, eu gosto muito da Érica. E ela fez um post recentemente justamente falando sobre isso. Olha, foi um story, na verdade. Nem todo dia você está bem, nem todo dia você vai conseguir, então não se cobre tanto. Faça na sua medida, faça o máximo que você consegue fazer naquele dia e vai ter dia que você não vai conseguir, tá tudo bem, mas no dia seguinte você tenta fazer um pouquinho mais e ali você vai fazendo na medida que você conseguir evoluir, né? Dentro do seu limite, porque emocionalmente a pandemia mexeu com todo mundo. E aí acaba que automaticamente a sua produtividade, a sua capacidade de manter uma disciplina, ela é afetada. É verdade. Agora, sabe uma coisa que eu estava pensando que enquanto a gente estava conversando? Como a gente ficou mais em casa, não pode, até que mesmo voltando a trabalhar fora, mas assim, a gente não pode mais sair, não pode mais...
encontrar com os amigos, com a mesma frequência, a rotina externa mudou, você passou a ficar muito mais em casa. Uma coisa que eu consegui melhorar nesse 1 ano foi minha disciplina de arrumar a casa. Eu passei a deixar minha casa mais confortável, já que a gente fica mais tempo ali. No sábado à noite a gente sair, a gente não vai sair mais, a gente vai ter que ficar em casa. Então a sala tem que estar organizada. Exatamente. Sabe? Então, assim, isso é uma coisa que eu pensando aqui enquanto a gente estava conversando, eu consegui melhorar. Ainda preciso melhorar muito, mas assim, de arrumar, deixar a casa mais organizada. Mais organizada. Olha, eu nessa pandemia eu consegui estudar mais. Porque é algo que a gente fala assim, amanhã. Não, eu vou arrumar um tempinho. Só que a gente nunca arruma tempo. E com a pandemia, você levanta, como a Sara diz, a casa já fica ali mais ou menos arrumada. Você fala, eu não aguento mais assistir séries na Netflix, já cansei de olhar o Instagram, o que a gente tem para fazer? Estudar. Então, assim, com a pandemia, eu foquei mais em questão de estudo. Que também, assim, igual você comentou sobre o caso da psicóloga, tem uma também que eu sigo também, que é a doutora Ana Beatriz, que ela fala assim que nós estamos vivendo a felicidade tóxica. Que todo mundo tem que estar bem o tempo todo. Que verdade. Hoje a gente não dá mais espaço assim. Eu pergunto assim, oi Sara, como é que você tá? Tô bem. Então se tornou assim uma obrigação você estar bem. Automático. Automático, você está bem, você está 100% ali. E numa pandemia onde a gente não sabe o que está acontecendo, eu estou bem. Né? A gente não dá aquela liberdade de falar assim, oi Yara, hoje eu não estou bem. Será que você pode ligar para a gente conversar? Então nós estamos em uma onda que a pessoa tem que estar bem sem ela estar bem. E isso tem mexido muito com o emocional. Difícil. E na pandemia, onde as pessoas vinham com aquele comportamento de estarem bem o tempo todo, aí a realidade bateu na porta, né? Exatamente. Não estava tão bem assim. Não tá legal, né? E eu acho engraçado, né? Você que vai assistir, tá assistindo esse vídeo, ou vai ouvir o podcast do Dicas Brilhantes, você vai pensar assim, nossa, agora eu vou assistir, vou ouvir para entender as dicas de ser uma pessoa disciplinada. Só que, na verdade, a gente está querendo mostrar para vocês a realidade humana, né? Nós somos falhos, nós conseguimos ser disciplinados? Sim, mas não vai ser todo o tempo isso. Né? A gente não consegue, por mais que a gente pode criar um hábito, você fala dos 21 dias, né? Vamos criar um novo hábito com 21 dias. Realmente funciona. Só que vai ter semanas que você vai ter seus altos e baixos. E a gente está batendo muito na tecla de não se cobrar tanto, de não se culpar por você não conseguir essa disciplina, por você não conseguir concluir esse objetivo. E eu gosto muito porque nessa pandemia, de várias coisas que eu coloquei ali na meta para me cumprir, uma só que eu consegui, né? Que é a devocional. A casa, a gente faz no período, igual eu falei, período da manhã, período da tarde, período da noite, nem sempre eu consigo concluir ela nos períodos. Talvez eu vou levar um dia inteiro para conseguir arrumar uma casa. Ou até vezes 2, porque para colocar as coisas no lugar, né? Mas a devocional eu consegui desenvolver, sabe? Eu acho assim que tem sido para mim vamos dizer assim, meu troféu. Porque ali eu consigo tirar meu tempo com Deus. Eu tenho mais motivação do que acordar cedo para fazer devocional do que para correr. Eu me peguei nisso. A gente fez uma semana num grupo de WhatsApp de corrida que eu participo. Estava acordando a semana inteira, 5 horas da manhã. Estava sendo muito produtivo, muito legal. Só que aí eu comecei a desanimar, porque eu corria, chegava em casa muito cansada, porque meu corpo não está acostumado com isso, né? E eu não conseguia render dentro de casa na mesma energia que eu estava correndo lá fora, sabe? E aí isso acabou acumulando muitas coisas. E uma delas era devocional, porque eu não conseguia fazer, porque a minha cabeça estava, eu tenho que correr rápido antes do Antônio Manuel acordar. Então eu tenho que chegar lá às 6 horas, 6h30 no máximo, para me pegar ele, né, acordando ali, para me conseguir fazer as minhas atividades com meu filho, para depois eu ter meu tempo com Deus, vamos dizer assim. E aí, o que estava acontecendo? Não estava tendo tempo, era comigo mesmo, com Deus mesmo, e não estava conseguindo manter essa disciplina, essa rotina aí, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente começa algo, a gente projeta ali até a conclusão dele, né, Sara? É verdade. E quando a gente não consegue concluir, a gente se frustra muito com isso. Eu tenho muito esse problema, porque eu gosto das coisas do meu jeito. E eu gosto de planejar e gosto que até o final elas sejam exatamente da forma como eu planejei. Se ali no meio não acontece aí
como diz o pessoal do interior, é a Zé do leite. É difícil. E lidar com isso, assim, lidar com essa frustração, às vezes é complicado, é difícil. Mas porque você fica se cobrando, né? Você fica assim, aonde que eu errei? E aí você não tem essa resposta. E aí a gente fica se cobrando. Mas uma coisa que eu acho muito interessante que a Yara falou também é essa questão de Deus. Querendo ou não, assim, eu acho que até quem não tinha uma crença nessa pandemia começou a ter essa crença. Exatamente. Porque eu acho que os seres humanos, eles buscam um porquê das coisas. E nós estávamos em um período que a gente não tinha uma resposta. Não tem. Né? E a gente não tinha uma resposta. E assim, eu acredito que a pandemia, ela mudou algumas pessoas? Sim. E outras não. Então isso é muito relativo, não é que a pandemia veio e as pessoas se mudaram. Eu acredito que nós tivemos algumas alterações comportamentais. Isso. Exatamente. Algumas pessoas tentaram ser mais disciplinadas? Tentaram. Outras deixaram de ser disciplinadas. Por exemplo, a gente imagina aquela pessoa que tinha um hábito de ir à academia todos os dias, de manter aquele treino, de repente ela se vê em casa. Então, é uma situação assim, à parte. Então, eu acredito que essa pandemia, ela veio para mostrar que nós somos pessoas, que não temos controle de nada, que, por exemplo, assim, às vezes a gente faz planos, né, a longo prazo, a curto prazo, e que tem uma força maior que nem sempre a gente consegue realizar. Não. Ou seja, não está nas nossas mãos, né? Eu acho assim que a pandemia veio ensinar pra gente a lidar com a frustração. Porque o que mais teve nas pessoas foram frustrações. É claro que teve coisas boas, gente. Não tô frisando nisso, não. Mas eu falo por que isso? Porque a maioria das agendas foram canceladas. Casamentos cancelados. Sonhos cancelados. Tudo que foi projetado a longo prazo teve que ser cancelado. Aquilo que era academia de rotina teve que se readaptar ao online, né? Aquele que tinha faculdade todos os dias teve que se adaptar ao online. Então, as instituições teve que mudar o formato. Quem trabalhava presencial teve que adaptar o home office. Então, assim, tudo mudou, né? Então, a gente precisou, sim, lidar com as frustrações. Vamos mudar aqui a palavra frustração para o novo. Acho melhor. O novo. Pro novo. Novo normal. Então, eu acho assim, que a gente aprendeu a lidar com o novo. E eu acho bacana isso, porque o ser humano, ele tem que estar apto à mudança, né? E eu não sei você, mas quando tudo muda de um dia para o outro, é difícil a gente adaptar aquilo ali, sabe? Então, assim, se você está acostumado a pegar a linha 32,70 e a linha no outro dia muda para 31,10, você fica tentando buscar entendimento. Por quê? A gente é assim, né? Se você compra o suco Vilma e a marca do suco Vilma muda para outro suco, você vai ficar desconfiado do supermercado de comprar o suco. É a questão da zona de conforto. É verdade. A zona de conforto. Porque ali, o próprio nome já diz, você está no seu conforto. Você não precisa se adaptar àquela mudança. Você está no seu espaço. Isso. E a pandemia veio para falar que minha filha acorda e que não tem zona de conforto, não. Muda. E foi para todo mundo. É para levantar, né? Alguns vão levantar mais devagar, outros vão levantar mais rápido, mas a gente tem percebido que as pessoas têm reagido de alguma forma a essa mudança, sabe? Cada um da sua forma. Cada um do seu tempo ali, né? E é isso. Se você veio aqui para escutar dicas de como ser disciplinada, a gente está querendo mostrar mesmo aqui o que a gente tem passado, sabe? No dia a dia, da Sara, da Natália, no meu. Então, assim, cada uma aqui falou o que ela conseguiu desenvolver, né? A Natália conseguiu estudar mais, né? A Sara conseguiu trabalhar mais, produzir mais ali no home office. E eu consegui ter mais disciplina no devocional. Então, assim, é claro que uma dessas coisas vamos dizer assim, vai deslanchar. A gente não vai conseguir fazer todas. Mas o mais importante de tudo é a gente entender o real propósito disso, né, gente? Com certeza. E assim, eu gosto muito de um versículo, amo esse versículo, Provérbios 6:23, eu queria citar aqui, que pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. O que é a advertência da disciplina? Disciplina quer dizer obediência, né? Disciplina quer dizer o quê? Seguir algo, manter algo. Então, se a advertência da disciplina é que conduz à vida, se você mantém aquilo ali, você vai ter uma vida de quê? Qualidade, né? Se você estudar, focar, o que você vai ter? Uma vida de qualidade. Se você trabalhar bem,
que você vai ter? Qualidade. Qualidade. E se você buscar a Deus, vai ter o quê? Qualidade. Então, você Qualidade, junta vida. esses três aqui, ó, fechou. É. Né? Fechou uma vida Exatamente. 100% de qualidade. Né? Então, assim, tudo que você foca e produz, você vai ter um sucesso total, sabe? Então, é isso. Essa é a mensagem que eu queria passar para você, né, que está ouvindo esse podcast, né, ou assistindo esse vídeo. Né, para você entender que, independente das áreas que você estiver focando ali, sabe? Entenda que o importante é o quê? Você ter uma vida de qualidade, uma vida boa, sabe? Não aos olhos dos outros, mas aos seus olhos. Aquilo que é importante para você, a sua prioridade. E parar de comparar, né? Ah, é Sim. verdade, porque eu acho que isso é tóxico para todo mundo. Né? Cada Então, um tem o seu ritmo, cada um tem a sua realidade. parar de comparar. Vai no seu tempo. caminho. Você é no seu boa no tempo. que você faz. A Sara é boa no que ela faz. A Natália é boa no que ela faz. Eu sou boa no que eu faço. E isso é importante, sabe? Não é tentar se... eu tenho que ser igual isso, não. Eu tenho que ser eu, né? E procurar aquilo que eu sou boa e desenvolver aquilo ali para mim ter uma vida boa, de qualidade, né? Então, acho assim... Queria pedir para a São os Natália... talentos, né? É. Eu acredito, assim, que, continuando o que você falou, que cada pessoa ela tem um talento. Tem. Ela tem que descobrir aquele talento e descobrir qual que é o propósito da vida dela. Exatamente. De repente, o seu propósito é edificar vidas. De repente, a Sara é trazer informações, né? Exatamente. E aí, então, eu acho que cada pessoa ela tem que saber que ela é única, Isso. diferente, que Deus, em sua infinita sabedoria, criou cada um diferente com talento. Se você ainda não sabe qual é o seu talento, é questão de autoconhecimento para saber o que gosta, descobrir aquilo e desenvolver e fazer a diferença na vida da pessoa. E eu queria pedir aqui a uma das meninas para deixar uma mensagem aqui para você que está ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo, né? Com o tema Como Manter Disciplina na Pandemia. Aí, Sara, deixa uma mensagem. Eu acho que primeiro é não se cobrar, como eu falei, assim, faça as coisas no seu tempo, se esforce para fazer o seu melhor. Se você não conseguiu fazer o seu melhor naquele dia, no dia seguinte você começa de novo. Então, tenta investir também nas 3 áreas, na área espiritual, na área emocional e na área física. E vai dar tudo certo, essa fase aí vai passar. Vai. E é uma fase de aprendizado para todo mundo. Mas eu acho que a tônica toda é essa, não se cobre tanto. Faça o seu melhor a cada dia. E Natália? Então, como nós já estamos acostumando, de certa forma, um pouco com a pandemia, é levantar, tomar um banho, tomar água, tomar um café, procurar uma alimentação leve. Se necessário, não assistir tanto televisão, desligar o celular, fazer um detox digital e dormir cedo. E levantar no outro dia, assim, com a esperança de que dias melhores virão. É isso aí. Eu tenho certeza que com essas dicas, alguma coisa boa você vai desenvolver aí, tá? E é isso, gente. Essa foi mais uma edição do podcast e do vídeo, né? Dicas Brilhantes, com o tema Como Manter Disciplina na Pandemia. E até mais. Tchau! Tchau! Tchauzinho!